bem-vindos e bem-vindas ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino e muito mais. E hoje é um dia muito especial, que vamos receber aqui o Maurício Bittencourt, ele vai se apresentar daqui a pouco, e o Matheus. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos. Obrigado, Larissa. Esse é um dia muito especial porque o Maurício, principalmente, está desde o início dessa história de empreendedorismo aqui em Itajubá e já abriu muitas portas para nós empreendedoras. Maurício, se apresenta aí primeiro, quem é você? Conta um pouquinho aí. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de participar aqui do seu podcast, né? Estar aqui junto com vocês, mulheres empreendedoras. O trabalho que você tem feito aqui é fundamental. Porque o empreendedorismo ele é para todos, né? Não tem distinção de nada, né? Empreender é atitude. Verdade. Isso é necessário para qualquer indivíduo, seja qualquer idade, qualquer raça, enfim, não tem. Em qualquer ambiente, Em qualquer ambiente, então é importante. Nós trabalhamos com empreendedorismo tecnológico, aí é um pouquinho, mais à frente a gente vai falar um pouco mais. Bom, quem que é Maurício, né? Sou itajubense, né? Nasci aqui nessa cidade, eu tenho uma história profissional nas engenharias, né? Também fiz engenharia, estou formado lá em Santa Rita, no Inatel. Trabalhei na história da implantação da telefonia móvel, chamada celular, né? Sim. Então, bem nos primórdios. Então, na época que o telefone celular era um tijolo, né? Era uma peça. Não era isso aqui, não tinha um computador aqui dentro, né? Quebrava, né? Não quebrava. Esse aqui não era nem pensado naquela época, né? Mas enfim, e depois eu voltei para Itajubá, voltei aqui para o sul de Minas, especificamente Santa Rita, onde eu moro, e comecei a atuar nesses ambientes de inovação, na incubadora de empresas de base tecnológica. Eu não falava startups, né? Nós estamos falando aí de quase 25 anos atrás. Sim. Quando se começou esse movimento de criar os ambientes de inovação, por exemplo, incubadoras, parques tecnológicos, e eu comecei a atuar na consultoria dessas empresas nascentes. Apoiar os empreendedores, né? Jovens, alunos ali da escola. E foi uma experiência muito interessante. E depois eu vim para Itajubá. Então, esse ano eu completo 20 anos no projeto da INCIT, que é a incubadora de Itajubá. Na época, o professor Renato Nunes, que era o reitor da universidade, da Unifei, fez um convite e eu integrei ao time da INCIT e estou aí esse tempo todo. E você de lá sempre foi pra cá. esse cara que gostou de tecnologia? Eu vim da tecnologia, né? Eu Sim. sempre atuei em tecnologia, então a minha formação é essa. Isso ajudou eu a entrar nas áreas de inovação. Até na hora de escolher a faculdade ali, você já era essa pessoa também que gostava de inovação, desse ambiente. Sim. Aqui em Itajubá tem uma história que é interessante, né? Itajubá é uma cidade bicentenária e com uma vocação na educação, no ensino superior, já bastante considerada uma cidade universitária, né? Sim. Excelência em formação. Então, quem nasce em Itajubá ou faz medicina ou faz EFEI. Na época era EFEI. Ou civil, ou Inatel. Então, a minha geração teve muito disso. Essa já estava escolha. no destino. Assim. Era dois caminhos só que a gente seguia, né? Ou vai fazer as engenharias ou vai fazer medicina. Então, da minha família, só para você ter uma ideia, entre irmãos, tios e tias e primos, etc. E quem casou com as primas, tem mais de 50 engenheiros. Nossa! É uma família... E isso é comum em Itajubá. Sim, então, verdade. Ser formado em engenharia ou nas tecnologias é muito comum. Já é o esperado. Era um modelo de sucesso, ainda é um modelo de sucesso. Mas nos últimos 20 anos, isso mudou, né? Justamente pelo movimento do empreendedorismo, né? De vir esse tema, vamos falar assim, não é bem ciência, mas essa necessidade de ter opções ou de buscar a sua trajetória. As gerações novas são assim, né? Exato. E falando de geração nova, temos Matheus aí. Que é que veio dessa geração e estuda também engenharia. Estudo engenharia para seguir, né? Para seguir o modelo. Trabalha lá, aprende muito com o Maurício todo dia. Com certeza. Conta um pouquinho aí do que você faz hoje. Representa essa geração que às vezes o pessoal critica, mas eu acho que você veio para ser fora da curva, pelo menos, né? Não? Conta um pouquinho aí. Bom, pessoal, meu nome é Matheus, sou aluno de engenharia ambiental lá na Unifei, aqui na Unifei, com formação complementar em empreendedorismo. Atuo também no Centro de Empreendedorismo da Unifei, que é um grupo de extensão, um projeto de extensão da Unifei,
focado na formação empreendedora dos alunos, seja de ensino médio, seja de faculdade, graduação, pós-graduação, e também através de atividades, né, de eventos, de atividades complementares à sala de aula, que a gente faz muitas vezes no final de semana ou no meio de semana mesmo, para trazer plantar a semente do empreendedorismo como um comportamento, não só como formar empresas, principalmente, né, para a formação de empresas de base tecnológica, que é o DNA, né, aqui da cidade, essa pegada hard tech, né, esse DNA tecnológico de prototipagem, de hardware, de software, para a gente ter essa formação de empresas e cultivar e plantar essa sementinha para que futuramente as pessoas, os alunos, consigam empreender, ter os negócios deles, seja dentro da empresa deles ou seja dentro de outras empresas, mas que eles tenham essa oportunidade, esse perfil, né? Que eles tenham porque é uma essa crítica, né? Que a gente sempre escuta, eu me formei, mas eu não sei nada de empreendedorismo, como que eu vou tocar meu negócio, Exatamente. Né? E eu acho que isso vem mudando, a universidade todas, eu acho que acordaram para isso, e está sendo muito bacana ver essa geração já sabendo um pouco disso, né? Eu sou dos anos 80, eu vejo que a minha geração está sofrendo bastante para aceitar o digital, aceitar que tem que ter essa mente empreendedora. Eu não aprendi na faculdade, eu sou dentista, eu vendo minha hora, né? Então é bem bacana ver o movimento de vocês. E você tá lá na Inovai também, Sim. É estagiário lá na Inovai, é isso ou é contratado? Sou estagiário da Inovai, trabalho com o Maurício. E falando em Inovai, o que é Inovai que as pessoas confundem? InCity, Novai, ecossistema, Unifei, e tá tudo parecido. Eu sei o que é essa dor, né, dessa confusão, mas Maurício, conta um pouquinho aqui, nós vamos gastar mais tempo agora conversando com o Maurício. Deixa eu só fazer um parênteses antes em relação ao empreendedorismo, porque isso aí me incomoda muito. No Brasil tem uma tradição da gente importar conceitos, importar temas e aplicar de forma errada. Exemplo é o marketing, né? O pessoal confunde marketing com propaganda, né? Sim. E até o próprio nome, com vendas, com tudo. É uma confusão danada e isso é comum. E empreendedorismo tem acontecido a mesma coisa. As pessoas associam o empreendedorismo com montar empresa, que é verdade, mas não é só isso. Esse que é o ponto. Né? Então, é quase uma característica, né? É um comportamento. Então, empreendedorismo ou empreendedor é inclusive não é ciência, né? O que é a definição de empreendedorismo? É o estudo do comportamento do indivíduo. Né? E quem é o empreendedor? O empreendedor é o inquieto. Né? A economia precisa de pessoas com essas características, com esse comportamento. Com essa mentalidade. Né? Essa visão de mundo. Sim. Então, é fundamental ter esse tema na formação, principalmente dos jovens, né? O professor Dolabella, que foi um dos grandes fomentadores do empreendedorismo no Brasil, né? Ele é da UFMG, ele é uma pessoa que contribuiu muito para esse tema e ele fala ele tem uma condição que ele coloca que é o seguinte: historicamente a gente ensinou nossos filhos, nossas crianças, falar para elas assim, o que você vai ser quando crescer, né? Sim. Essa é uma pergunta equivocada. Nossa, que a gente escutou tanto. Isso não é legal. Qual que é o correto? Para criança você deve perguntar, qual é o seu sonho? Porque a gente nasce sonhando, a gente nasce feliz. E a vida vai nos limitando e vai, de certa forma, vai tolhendo as nossas capacidades, ou colocando a gente dentro de uma linha que alguém pensou pra gente, né? Tem um limite traçado, né? Pai e mãe gostam muito disso, né? Então você vai fazer isso, meu filho, porque isso que dá dinheiro, ou isso que dá sucesso. Isso que garante. Exatamente, isso não é verdade, isso não pode ser assim, né? O importante qual é o seu sonho e depois, na vida, ao longo da formação da criança, o que você está fazendo para realizar seu sonho? Né? O que você está aprendendo para realizar seu sonho? Isso é formar empreendedor. Né? Você deixar a pessoa, o jovem principalmente, mostrar ou buscar o seu melhor, mostrar o seu melhor potencial, né? É lógico que quando ela ou ela é estimulada ou tem as características empreendedoras bem sedimentadas, ela vai além. Sim. Ela não se contenta, ela não se conforma, né? Exatamente. E aí tem um ponto interessante, porque a gente é formado, dá um diploma pra gente, a gente vai trabalhar naquilo que você é formado. E aí muitas vezes você frustra, porque não é bem aquilo que eu queria. Eu fui fazer esse curso porque
porque dá emprego, ou então porque meu pai queria, ou porque minha família era assim, etc. Então você está dentro de uma cultura que foi estabelecida externamente. Mas internamente, ou a nossa capacidade, ela não foi totalmente desenvolvida, não foi extrapolada. Isso faz todo sentido. Exatamente. Então empreender nada mais é do que o que você está fazendo, principalmente para resolver o seu problema. Que é um problema, que é uma situação interessante, porque na minha área, né, a gente é formado para o quê? Para o emprego. Ser engenheiro, eu formei, o que eu quero? Eu quero um emprego. Sim. De preferência numa boa empresa, numa multinacional, eu quero um bom salário, eu quero um cargo, etc. etc. Então, você é formado com essa visão de mundo. Só que a realidade não é mais assim. As empresas morrem, os bons empregos acabam. Né? A dinâmica, inclusive, essa revolução digital que a gente está vivendo, a gente está vendo que o ciclo de vida das empresas está vendo um darwinismo aí absurdo. Totalmente, né? Então, se você não tem essa condição, vamos falar assim, esse comportamento empreendedor, você vai ter dificuldade de se adaptar. Muito. E vai ficar no perfil vítima do reclamão vai ficar reclamando. Ou vai morrer. Exatamente. Acha que um diploma é o suficiente para você conseguir Nunca foi, né? Nunca foi. No passado até que sim, porque o país precisava de profissionais. Mas talvez ele garantia alguns degraus, mas depois... Mas o que você falou faz muito sentido, porque até a minha formação, eu escutei muito isso, né? Que você vai ser quando crescer e você tem que ser só isso ou aquilo, que eu me tornei advogada. Mas quem tem essa característica dentro de si, não consegue ficar na caixinha. Tanto que com 3 anos de formação eu já quis sair. Porque não era o que eu queria ser quando eu crescesse, não era o sonho, né? Exatamente. Perfeito que você colocou aí, Maurício. E aí o empreendedor de negócios, aí esse é mais interessante, é o que a gente trabalha lá. Porque aí é aquele indivíduo que ele quer ir além. Né? Ele não só ele tem liberdade de escolha, ele tem boa formação, mas ele quer transformar. Ele quer fazer algo, aí ele quer ser mais útil, não só para ele, como para a sociedade. E aí ele resolve problemas. Através de quê? Através de negócios, através de empresas, através de produtos, através de serviços. Esse é o empreendedor de negócio. E é isso que a economia precisa, em qualquer área, tá? Nós trabalhamos com a base tecnológica, mas o empreendedor é aquele que quer resolver problemas dele e do seu entorno. E, naturalmente, ele quer ser remunerado por isso, né? Ninguém se esforça de graça, né? Todo esforço deve ser recompensado, né? Seja por um obrigado, seja por uma remuneração financeira, até para poder manter o negócio vivo, né? Não pode ser onda. Isso é uma condição, exatamente, isso é uma condição de sobrevivência. Então, uma economia saudável precisa de empreendedores, que é aquele que perturba, né? Que não se conforma, que resolve, que busca resolver o problema. Exatamente, ele quer sempre melhorar, ele está sempre enxergando oportunidades. Que é o empreendedor de oportunidade. Exato. O Brasil é um dos países mais empreendedores, né, em números, mas é o empreendedor de necessidade, é aquele que tem que se virar para poder sobreviver. Isso não é saudável, né? Porque não tem formação, não tem noção do que ele está fazendo. E muitas vezes os números não mentem, né? Por isso que fecham tanto. Porque não tem preparo. Então, aí sim, aí o empreendedor precisa se capacitar. Precisa não, ele está sempre se capacitando. É uma das características. Se você for estudar as características do empreendedor, uma delas é capacitação. Ele está sempre buscando conhecimento. Ou está sempre trazendo gente que sabe mais do que ele. Perfeito. Para realizar o projeto dele, para realizar o sonho dele. Então, o empreendedor, ele está sempre... Ele lida melhor com o risco, ele se capacita o tempo todo, porque a dinâmica empresarial é muito, vamos falar assim, viva, feroz, né? Então, se você não se capacitar, você vai ter dificuldade em várias áreas, né? Várias áreas do conhecimento. Em todas as áreas, exatamente. Né? Então, lidar com o empreendedor, você está lidando com um indivíduo inquieto, um indivíduo que tem necessidades de fazer mais e melhor o tempo todo, é exigente, né? E isso é uma característica do indivíduo, isso tem que estar permeado desde cedo na nossa vida, né? E nós precisamos disso, né? Quem gera riqueza numa sociedade é o empreendedor. Gera para ele e gera para quem está no entorno dele. Né? Então a gente precisa de gente assim, gente que resolva problemas, gente que salva vidas. E você acha que é possível a pessoa se tornar empreendedora? Ela pode escutar tudo isso que você falou, que eu achei brilhante, e principalmente para os pequenos que às vezes estão escutando e estão empreendendo por necessidade, e às vezes ficam esperando as coisas acontecerem, né? Não vai acontecer. O empreendedorismo, ele é protagonista, né? O empreendedor, quem tem as características do empreendedor, é bom dizer, todos nós temos. Uns despertam mais cedo e outros são provocados ou por necessidade. Então, a pergunta é, empreendedorismo pode ser ensinado? Deve ser ensinado, mas não
como hoje é ensinado, vamos montar um negócio. Não, é trabalhar as questões comportamentais. Nós somos, eu costumo dizer que o indivíduo, né, nós somos duas grandes partes. Né? A primeira parte que a gente desenvolve muito, que é a nossa competência técnica. A gente tem um diploma, eu comecei falando que eu sou engenheiro. Não, eu já fui, né? Eu desenvolvi essa área. Agora, existe a outra parte nossa, que é o nosso comportamento. Né? Ou seja, quais as formações ou o que você desenvolveu? Por exemplo, inteligências da interpessoal. A gente desenvolve? Às vezes não. Pessoas que têm dificuldade de contato, de relacionamento, que é muito forte. Inteligência emocional. Né? A inteligência intrapessoal. Isso, né? Eu me conheço, eu sei das minhas fraquezas, das minhas fortalezas. Isso é o desenvolvimento do comportamento. Sim. Falar em público, né? Ou ter boa comunicação, desenvolver a comunicação, isso precisa cada vez mais. Como é que você realiza seu projeto? Como é que você convence alguém se você não sabe se comunicar? Exato, e às vezes a pessoa fala, eu não tenho vergonha de falar, de fazer vídeo, mas você tem uma empresa, você tem que treinar a sua comunicação. Às vezes eu faço divulgação da incubadora, do empreendedorismo lá nas engenharias, né? E tem uma engenharia que o pessoal é muito formado para a indústria. Né? Então o pessoal não gosta muito do meu discurso. Porque eu não vou montar uma startup, isso que esse cara está falando aí não é para mim, eu quero trabalhar na fábrica, né? Na Embraer, na Unilever e tal. E é um modelo de sucesso, eu acho isso bacana. Então, só que é o seguinte, não é isso que eu estou falando, você vai ter que empresariar você mesmo, não é abrir uma empresa. Você intraempreendedor. Você vai ter que convencer alguém, isso é empresariar. Isso é convencer alguém, é o quê? Comunicar bem, convencer. Você não vai ter que fazer uma entrevista, você não vai ter que se vender, você é um produto. Exato. O tempo todo. O tempo todo. Então, isso que deve ser trabalhado, né? E muitas vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, hoje está faltando, como você me convence para trabalhar no seu projeto se você não sabe se comunicar? Ou se você tem uma linguagem de baixo nível? Exato. Até para vender a sua startup. Não consegue, você não consegue convencer alguém para trabalhar. Então, para montar um time de alto nível, né? Então, essas características que a gente chama de soft skills, né? Habilidades light, né? Porque tem as hard skills, que é a habilidade mais técnica, mais específica. Mas as soft skills, elas são necessárias. Autocrítica, isso é fundamental, isso é característica empreendedora. Né? Aprender a lidar com as frustrações. Exato. Né? O empreendedor o tempo todo ele frustra, mas ele não desiste. Resiliente, né? Resiliente, essa é uma característica fundamental. Quando você começa a estudar essas características, isso dá para ser ensinado, ou pelo menos dá para ser trabalhado. Eu acredito fortemente nisso. É fundamental. Totalmente. Então, eu vejo muitas pessoas assim, quando eu me formei, isso não é uma frase que deve ser dita, o que você está fazendo? Não, eu estou me atualizando, eu estou fazendo, né? Estou preparando um material, quer dizer, você está se atualizando, hoje é o presente que vale. Verdade. Para projetar futuro, não é o que eu fiz no passado. O download é eterno, né? Então, não acaba o quanto você tem que aprender. Essas características empreendedores, eu fiz esse grande parênteses, porque quando se fala de empreendedorismo, a gente está falando do indivíduo e das características que ele se apresenta no nosso meio, no sentido de ele é autossuficiente nas frustrações. Né? Ele consegue enxergar, ele não fica preso. Né? Então o empreendedor, de certa forma, ele está sempre antecipando o problema, ou está sempre criando situações para o futuro, para ele não ficar preso. Né? Então, eu estou desempregado e agora estou mandando currículo. Não, na verdade ele nem foi desempregado, ele saiu antes. Essa empresa aqui eu vou sair, estou pedindo as contas da empresa, porque essa empresa não é boa. Pô, mas você vai pedir as contas de um salário bom que você tem lá? Não, aquela empresa não é bom para mim, eu vou fundar junto com ela. É acreditar que você consegue construir portas, né? Exatamente. Não ficar esperando só... E a turma que a gente trabalha lá, esse empreendedor que a gente trabalha, esse é o mais diferenciado ainda, porque ele compra um grande risco. Ele tem um sonho e trabalha para realizar o sonho dele. Né? Essa é uma frase, inclusive, do Vasco, que foi um empreendedor da Safe Trace, um cara sensacional, e ele falou exatamente isso, falou, ao invés de eu trabalhar no sonho dos outros, eu estou trabalhando no meu sonho. E realizou e construiu a Safe Trace, que é um caso de sucesso nosso lá. Dele, né? Mas nasceu lá com a gente. Né? Eu te falei nós porque teve lá no nosso ambiente. Mas já a gente teve ali, né? Tá tudo no ecossistema. Exatamente, faz parte do... Esse é incubado, é um fruto do ecossistema de Itajubá, né? E é um exemplo fantástico. Ele é uma pessoa sensacional. E ele conta exatamente isso. E essa é uma característica. Sim. Ele pegou o trabalho de conclusão de curso dele e falou, isso aqui é um negócio, isso aqui é uma empresa.
E aí vem a outra característica do empreendedor. Quem pode me ajudar? Onde eu posso encontrar apoio aqui em Itajubá? Aí alguém falou para ele, vai lá na incubadora lá que eles podem te ajudar. Não que a gente pode ajudar no 100%, mas é um ambiente adequado para a fase que ele estava. Né? Sim. Então é outra característica empreendedora. Procura ajuda. Ele se move. Né? Eu vou lá para o centro de empreendedorismo, porque lá eu vou ter uma fase importante de aprendizado. Depois eu posso ir para a incubadora, que é outra fase. E depois eu vou crescer e vou pleitear um espaço no Parque Tecnológico, que é outra fase. Isso que é maravilhoso, você ter para onde recorrer. Aí Itajubá é um ecossistema. Aí o nascimento de tudo isso veio também do pensamento empreendedor, né? Total. Itajubá Como que nasceu? O primeiro grande empreendedor de Itajubá, até que eu vou contar a história antiga aqui, o pessoal vai ficar meio assustado comigo, né? Mas a gente precisa fazer... A Bíblia, ele sabe a de gente tudo precisa aqui. Lembrar... esse é talvez um problema das novas gerações, né? A gente está andando nas costas de gigantes. Já teve gente que já passou aqui e sedimentou todo esse território que a gente pisa hoje, todas essas grandiosidades que a gente vive, né? Mas nós tivemos aqui em Itajubá, a cidade deve sempre lembrar dele, que é o Dr. Teodomiro Santiago, fundador do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá. A primeira escola de engenharia elétrica do Brasil. Isso lá em 1913. Estava chegando energia elétrica no Brasil, no mundo, né? Nessa época... Thomas Edison e Tesla brigavam em Nova York para definir qual seria o padrão da corrente, seria corrente alternada ou corrente contínua. Então esse negócio de energia elétrica eu acho que vai pegar, eu acho que vai dar certo, vai dar bom isso aí, né? É uma tecnologia nova chegando e tal. E ele viu que, né, ele era um filho de fazendeiro aqui em Itajubá, a família, né, ele era formado em Direito, né? Porque naquela época se formava em Direito, e formava em Coimbra, em Portugal, né? Não formava no Brasil. E ele viu que precisava ajudar a desenvolver o país. E como? Vou criar uma escola para formar engenheiros ou especialistas, né, para ajudar a industrializar o Brasil. O Brasil precisava de construir, produzir energia elétrica, sensacional isso. Distribuir essa energia elétrica e industrializar. E não tinha esse profissional no Brasil. Estamos falando de 1913, 1910, ali, 12. E aí ele foi para a Europa, trouxe os professores. E viu o modelo na Universidade de Liège, na França, é um modelo semelhante, então nasce esse instituto aqui, em Itajubá, lá no casarão da família, que a família cedeu para ele, lá em frente à matriz, hoje é o Museu da Engenharia Elétrica. Sim. Sensacional, tem um acervo bacana lá. Então o Dr. Teodomiro Santiago foi o primeiro visionário, e isso é a característica empreendedora, visão de longo prazo. É importante para o país, quero ajudar a desenvolver o país, a modernizar o Brasil, então vamos montar uma escola para formar, né? Pensou muito no longo prazo e trouxe os professores da Europa, trouxe da Alemanha, trouxe da França e começou essa escola, que hoje é uma universidade, a Unifei, né? Depois virou escola, depois virou universidade, 113 anos, né? Foi fundada em 23 de novembro de 1913. Dia 23 de novembro é o dia do engenheiro eletricista no Brasil inteiro. Então hoje você tem um engenheiro eletricista que é formado lá na Universidade da Bahia ou lá no Sul, ele é engenheiro eletricista, né? O famoso engenheiro elétrico, o pessoal fala. Nossa, né? Meu pai é engenheiro eletricista, então você pergunta para ele. Odeia que fale engenheiro elétrico, porque ele gosta que fale certo já. Não exige, o certo é eletricista. Mas você pergunta para ele qual é o dia do engenheiro eletricista. Talvez ele não sabe, mas ele vai pesquisar. Aí ele vai falar assim, pergunta para ele. Então, aí ele fala assim, 23 de novembro é o dia do eletricista, né? Porque tem o dia do advogado, o dia do dentista, dia do, enfim. E aí você pergunta, por que dia 23 de novembro? Talvez ele saiba, né? Mas quem não sabe, talvez não sabe mesmo. Não sei. Meu pai é muito estudioso. Mas ele deve saber, mas quem não é formado aqui não faz questão de saber, porque, não sei, é dia 23 de novembro. Dia de fundação dessa escola. Olha, que incrível. Então essa data ficou estabelecida como o dia do engenheiro eletricista por causa dessa escola. Vou mandar esse conteúdo para o meu pai. E nessa época, quem formava nesse instituto, né, tinha as 3 ênfases. Ele formava engenheiro eletricista, mecânico e civil. Nossa. Ou seja, era um profissional para ajudar o Brasil. Sim. Né? Então, hoje, praticamente todo o sistema elétrico brasileiro e praticamente tudo que você vê aí de geração, distribuição, etc., tem um DNA dessa escola. Que demais. Então, Itaipu, você vai, enfim, todas as, né, Furnas, tudo, Brasília, tem dedo de Itajubá lá. Então, a nossa cidade é uma cidade que tem essa tradição já de longa data, né? Grandes nomes saíram daqui, muitos empreendedores ajudaram a modernizar o nosso país.
Então, a nossa escola tem essa característica. Eu falo nossa escola porque eu me sinto parte dela, né? O próprio Inatel nasceu da Unifei, né? Sim. Nasceu da EFEI, né? É um instituto a mais que foram criados, só que fizeram lá em Santa Rita, com os professores daqui. Então, essa é uma história bacana e esse é o primeiro empreendedor, o mais importante que nós tivemos. Eu costumo sempre dizer, a nossa gênese. Né? O que nós estamos fazendo hoje nasceu como? Exato. Nasceu dali, né? Então, nós estamos falando de uma história de mais de 100 anos. É lógico que o modelo de sucesso foi formar profissionais para o mundo. Sim. Então, engenheiro da EFEI, agora a Unifei, é espalhado para o Brasil, o mundo inteiro. E final dos anos 80, começo dos anos 90, começou-se a discutir um tema muito importante, muito caro para nós. O mundo já estava fazendo e passou a ser um grande diferencial da vida, vamos falar assim, das empresas, que é a inovação. O Brasil não era inovador. O ranking mostrava a empresa brasileira não era inovadora. Perdia competição, não tinha essa característica. E aí foram descobrir por que acontecia, né? E lá fora como que funciona e por que aqui não funciona. Por que nasce uma Apple lá nos Estados Unidos e não nasce no Brasil, né? Nasce um Facebook, um Instagram, enfim, nasce tudo, nasce lá. Esse assunto, Maurício, as pessoas confundem o que é inovação, o que é invenção. Até se você puder esclarecer, porque sempre eles ficam com a dúvida, né? Pensar, mas eu tenho que ter esse pilar no meu negócio? Esse episódio está acontecendo com o apoio de 3 empresas sensacionais. Uma que olha muito para a saúde e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, a Sanicor. Há 29 anos cuidando da sua saúde vascular, do seu coração, e lá também, gente, tem nutricionista, psiquiatra e muito mais. Marca lá na Sanicor que você vai saber. Outra empresa incrível que está aqui conosco desde o início é o Vila Restaurante. A Elis, quando viu esse projeto, falou, eu quero participar. Eu lembro direitinho, no dia da inauguração da nossa casa, da nossa sede empreendedora, ela apareceu lá e falou, eu preciso fazer parte desse projeto, eu quero que o conhecimento chegue a outras empreendedoras, e está conosco desde então. O Vila Restaurante está em Itajubá, é um lugar incrível, diversas opções de salada, comida que você vai ficar encantada, feita até pelo maridão da Elis, o Jander. E, gente, há muitos anos o Vila está no mercado. Eu mesma passei a pandemia inteira almoçando no Vila, então tanto você pode ir lá quanto receber na sua casa. E tem a Royal também, para quem gosta de parmegiana. E, não menos importante, temos uma empresa incrível conosco, que é a Conceito, há 18 anos no mercado de Itajubá para o mundo, porque esse ano eles fizeram os planejados lá em Curitiba, Rio de Janeiro, onde você precisar, a Conceito chega. Então são móveis planejados com garantias de 10 anos, e a minha casa é Conceito, a minha loja é Conceito, e o Empreendedoras no Ar também é Conceito. Agora vamos para o resto do podcast? Bom, vamos lá. Então, assim, olha que interessante, né? Eu sou meio polêmico, tá, gente? Mas fique à vontade que eu sei me defender. Eu sou maior de idade, né? Eu aceito haters. Eu sei me defender. Eu gosto de debate. Não existe invenção. Sabia disso? Não existe? Não, criação não existe. Né? Sempre é uma releitura? É uma transformação. É transformação. Então a gente não inventa nada, a gente transforma. E quem é esse agente de transformação? É o empreendedor, é o inquieto. Posso fazer melhor, posso fazer diferente, né? Sim? Então você está sempre transformando as coisas. Né? Faz uma regressão aí. Não existe, nada que está aqui foi inventado, foi transformado. Qualquer coisa, você pode pegar e esse aqui foi transformado. É uma matéria ou uma fonte de matéria-prima que foi transformada. Né? O que é esse vidro aqui? Isso aqui é areia transformada. Né? O que é o plástico? É petróleo transformado. O que é isso aqui? Isso aqui é madeira transformada. Né? Então você começa a olhar isso e fala, nossa... Então nova maneira de dar uso a alguma matéria já existente. Sim, você transforma o existente. Né? E aí é interessante que o empreendedor, existe a frase de Schumpeter, né, que foi o grande que trouxe esse tema para nós na década de 50, que é o processo criativo destrutivo. Então você tem que destruir o velho para criar o novo, não é assim? Sim. Sempre. E o empreendedor que faz isso, ele pega algo e transforma. Mata aquilo ali, não vou fazer melhor.
Tá grande, eu posso fazer pequeno. Então eu mato grande e faço pequeno. Eu faço mais rápido, ou mais ágil, ou mais econômico, ou mais isso, mais bonito, etc, etc. Então, a transformação, o empreendedor é o agente de transformação. Então, é até interessante que, aí eu vou entrar na inovação, né? Só que, só transformar por si só não interessa. Quem provoca esse espírito de transformação é a necessidade de ganho, né? Então, senão fica só apenas uma transformação sem nexo, né? Sem utilidade. Sem objetivo. Sem utilidade, a palavra utilidade. Então, por quê? Porque nós queremos que seja útil para nós e nós pagamos por isso. E o empreendedor está ali para oferecer para você, né? Ele faz melhor sempre. Isso quando tem alguém que compra ou paga por essa transformação que você fez, vamos chamar de criação ou de invenção, né? Isso é inovação. Então é algo novo, é algo transformado, geralmente melhor, mais útil. Sim. Então a inovação é isso. Eu costumo dizer que um conhecimento com método, ele é chamado de ciência. Se essa ciência tiver um sentido prático, a gente chama de tecnologia. Se essa tecnologia tiver um interesse mercadológico, um pagante, a gente chama de inovação. Tá vendo? Tudo começa no conhecimento. Então, lógico, tudo vai escalando. A origem é o conhecimento humano. Então, a gente, em qualquer área, tá, gente? Não é só na área técnica, não. Tá em qualquer área. Então, se eu faço mais e melhor e mais útil, e alguém paga por isso, eu estou inovando. Então, você pode inovar em qualquer área, em qualquer segmento. É lógico que nas áreas técnicas, né, e hoje nós estamos vivendo uma era interessante, que a gente chama de quarta revolução, que é a digital, ela abriu um leque muito grande de oportunidade de transformação, né, ou de criação, vamos falar assim. Isso aqui virou uma empresa, né? Isso aqui virou uma plataforma, né? Quanta coisa você pode fazer aqui, né? A internet permitiu isso, né? Os aplicativos, enfim, a indústria digital permite muito isso. Muito, né? Democratizou muito do conhecimento. Não, ampliou absurdamente, a abrangência é muito grande. Você pode trabalhar em casa hoje, né? Exato. Isso tem facilitado muito a nossa vida. Inclusive, eu costumo dizer que tecnologia serve para duas coisas, se a gente pudesse resumir, né? Não seria saudável resumir isso, mas eu vou resumir só para provocar. Serve para duas coisas, serve para melhorar a produtividade, então a gente consegue fazer mais e melhor, né? As empresas conseguem entregar mais e melhor, e serve para melhorar a experiência do usuário, né? Então, você pode ver, nós estamos aqui num ambiente muito adequado, a experiência nossa está sendo muito adequada. Quem está permitindo isso? A tecnologia. Sim, absolutamente. O ar-condicionado, as câmeras, né? A parte da gravação. Isso aqui está melhorando a nossa experiência, né? E também está melhorando o quê? A produtividade. A gente está conseguindo fazer uma gravação de forma rápida, de forma adequada, de alto nível. Enfim, isso é produtividade, né? Sensacional. Não tem fio aqui, né? Exato. Olha, posso bater na mesa, sem ninguém brigar comigo. É muito adequado. Então, as tecnologias servem para isso. Quando você vai comprar hoje um pacote de turismo, você entra num ambiente de realidade aumentada ou virtual. Você já conhece o ambiente lá. Sim. Antes de comprar, isso é o quê? Experiência do usuário. Exato. No passado não tinha, mas isso já está muito comum. Antes de você comprar um carro, você faz um test drive. Exato. Antes você comprava pelo catálogo, só precisa olhar de longe, né, o carro, você não podia nem botar a mão. Hoje você vai lá e anda nele, você vê, é esse que eu quero mesmo, gostei. São grandes facilitadores de tomada de decisão, de melhora. Também, para tudo, né? Experiência do usuário. Degustações, experiência do usuário. Né? Verdade. Então, porque a gente é sensitivo, né? A gente precisa disso. E as tecnologias permitem isso cada vez mais. Sim. Nos torna mais, a nossa vida mais fácil. Agora tem que tomar cuidado, né? Porque senão você é afogado também pelo excesso de tecnologia, você se mata, né? Hoje está sendo essa batalha nossa de saber o que é do humano, e principalmente a gente está criando filho pequeno, que é o meu caso, eu tenho crianças ainda. E fechando esse parêntese aí do empreendedorismo, parênteses, né? que eu amei. Não, que aula, né? Dá vontade de ficar aqui eternamente. Aí eu ia fazer várias perguntas, falei, não vou apertar mais, senão eu não vou perguntar as outras coisas que a gente tem que falar aqui do ecossistema. Sim. Mas hoje, o que é então a Incite, Novai, o ecossistema? Vamos entrar nesse tema que é importante. Bom, então quando começa a discutir o tema inovação no Brasil, e as universidades, principalmente as técnicas, né, igual a Unifei, foi convidada, aí na época o professor Renato Nunes, que fazia parte do corpo docente, acho que ele era pró-reitor de extensão, uma coisa assim, comprou essa ideia e começou a trabalhar isso dentro da universidade.
E ele era visionário, ele queria realmente fazer além, né, de só criar um ambiente de inovação, né? Na época se falava incubador, ninguém sabia o que era isso, né? Mas é um programa, um ambiente para que esse pesquisador, e aí eu chamo pesquisador, todos nós que trabalhamos com conhecimento, pudesse ir além, né? Pegar a sua pesquisa, a sua ideia, o seu projeto e transformar ele num negócio, né? Que é muito diferente. Uma coisa é uma ideia, outra coisa é um negócio. É fazer né? acontecer. Uma coisa é um produto, outra coisa é um negócio. Uma coisa é um projeto, outra coisa é um negócio. Então a gente chama tem um abismo aí, né? Sim. Da vontade até a realização, tem uma trajetória aí. E aí aprendeu-se que esse período de nascimento da ideia ou desenvolvimento da ideia pudesse ser feito em ambientes como, por exemplo, incubadoras. Né? Lá fora é assim, né? No mundo é assim. E próximo desse centro de pesquisa, próximo dessas universidades. Então, se você olhar, um exemplo mais fácil de entender é o Vale do Silício, que é a meca aí do empreendedorismo tecnológico. Começando ali em Berkeley, indo até São José, passando por Santa Clara e São Francisco e tudo que é santo ali, né? Você tem as universidades ali, o chamado Vale do Silício. Ali em torno, né, Stanford, ali naquela região tem 50 mil empresas de tecnologia. Né, que nasceram da onde? Nasceram das universidades. Da pesquisa, do conhecimento. Então, os ambientes, ali você tem incubadora, você tem parque. Ali é um parque tecnológico, né, gigantesco. É uma região, é um território. Então, esse modelo é um modelo de sucesso e, de certa forma, o mundo copia. Então, se você for em Oxford, na Inglaterra, é a mesma coisa. Você tem um entorno que você tem. Agora, como é que se dá, então, esse processo de transferência de conhecimento, de transferência de tecnologia? Através desses ambientes. A incubadora é um deles. Né? Então, o empreendedor o centro de empreendedorismo, que seria o primeiro estágio, que eu acho que é importante dizer, é ali onde ele vai trabalhar, a gente chama de ideação. Então, ele vai modelar a ideia, se aquele sonho, se aquele projeto tem condições de virar negócio. Perfeito. De começar a transpor esse vale, a gente chama de vale da morte, né? Então, que não é só porque eu tenho uma boa ideia que eu tenho um negócio. E essa é uma grande dor das pessoas. Esse é um problema, né? Eles já têm uma ideia, amam a ideia, se apaixonam e já vão Isso é perigoso, então ele vai aprender a empreender. Sim. Aí ali é bom, ele já começa a degustar essa trajetória que ele vai enfrentar. Então ele vai receber uma carga de conhecimento, de experiência, ele vai experimentar, vai validar, muita mentoria, etc., que ele vai começar a trazer outros conhecimentos que são necessários para gerir o negócio, ou para levar esse negócio à frente. Conhecer que existe necessidade de investimentos, que é risco, né? Que o mercado não perdoa, etc., etc. Então, fazer as projeções. Exatamente, vai fazer todo um planejamento ali. Vai validar ou experimentar aquele projeto. E ao decidir continuar essa trajetória empreendedora, ele vai para um outro estágio, que é a incubadora. Né? Então, ali na incubadora é uma outra jornada, uma outra experiência necessária para ele atingir maturidade. Aí o projeto começa a nascer. A empresa começa a nascer na incubadora. Né? E então começa aqui em Itajubá, nesse período, anos 90, ali, final do ano 2000, nasce a Incity, a incubadora. Então a Incity faz 25 anos ajudando nessa fase aí do empreendedor. Agora, é um empreendedor de base tecnológica, que é específico. Né? A gente ali não apoia projetos de outra natureza que não seja de tecnologia. Seria inviável também, né? Pegar tudo. Não dá, não tem condição. É um programa custoso, é uma jornada custosa para o empreendedor, custosa para nós também, mas é um ambiente adequado para essa fase, que é uma fase de morte precoce. Sim. Né? Nós temos uma estatística que as empresas morrem muito cedo no Brasil, por falta de preparo ou por falta de estar em ambientes adequados. A vida empreendedora, a vida do indivíduo que está ali desenvolvendo o seu sonho, seu projeto, ela é muito solitária, ela é muito angustiante, né? Então é bom que ele tenha pares, é bom que ele tenha ambientes que possam, de certa forma, auxiliá-lo. Não resolver o problema dele, mas dar chance para que ele erre e ele aprenda. E cortar caminho, acelerar o que é possível, né? Esse é o termo. Eu sempre falo isso, a pessoa que não quer investir nessa ambiência, ela está correndo um risco muito maior. Então não é quanto que custa participar, é quanto custa ficar fora, né? Então é o melhor ambiente. O ambiente mais adequado são esses ambientes que a gente chama de incubadora, também tem os hubs, tem as aceleradoras, enfim, tem vários ambientes aí. E a Incity, então, tem cumprido esse papel. Agora, tem um ganho interessante para a cidade. Por quê? Porque a gente, de certa forma, com um programa desse, você começa a reter os talentos aqui. Sim. Então, se a história de Itajubá, da EFEI, da Unifei é formar para o mundo e cumpre o seu papel institucional, com um programa desse, a gente começa a reter os talentos aqui.
E aí empresas interessantes começam a nascer aqui. Verdade. Não só em Itajubá, mas no nosso país, né? Nós precisamos de mais Petrobras, de mais Embrapa, de mais Embraer, né? A gente precisa de mais empresas brasileiras que geram oportunidades e retêm os talentos aqui no nosso país. Essa é a nossa riqueza. A riqueza de uma nação está nas pessoas, né? Nas pessoas capazes de fazer a inovação, né? De propor soluções para o mundo e para a nossa sociedade, e nas várias áreas. Então, a incubadora ela serve para isso, ela serve para reter esses talentos, dar chance para que esses talentos, esses empreendedores sonhadores das áreas tecnológicas possam, então, desenvolver e ficar por aqui. E é isso que está acontecendo ao longo dessa história. Então, verdade, a gente já recebeu aqui o Rodrigo Passos, a Ana Raquel também já esteve no Marketplace, maravilhosa. Ela foi premiadíssima agora. Agora, né? Sensacional. E você está há quanto tempo, Maurício, lá na Incite? Esse ano eu completo 20 anos. Quase desde o início, então. Desde o início. Eu cheguei em 2005, a Incite estava ali na fase ainda embrionária, mas eu tive a oportunidade de conhecer essa turma toda aí e participar de um dedinho. Primeiro a Incite, e quando nasce a Inovai? Então, a Inovai, ela nasce no momento... Por que acontece? Até então, porque a Incite é um programa. Uhum. Quem que é a gestora? Quem que é o CNPJ? Quem que vai tomar conta disso tudo? Porque tem uma empresa por trás aí, né? Você tem uma instituição por trás. Então, o CNPJ da Incite, desde quando começou, era uma fundação da Unifei, a FAPEP. Uhum. Sempre foi ela que assinava os contratos, os convênios, etc. Até que chegou um momento que esse modelo deu uma saturada, ele deu uma divergência, né? Porque quem fundou a Incite na época foram algumas instituições, não foi só a Unifei. Até nem sei se era a Unifei, era a EFEA, enfim, mas a Unifei, Prefeitura Municipal de Itajubá, sempre foi a parceira e foi fundadora da Incite. FACESM esteve presente desde o começo, Associação Comercial, Sindicato da Indústria, enfim. Então essas instituições que de certa forma, né, elas promovem o nosso desenvolvimento, o Itajubá, foram os fundadores da EFEI, da Incite. E aí o que acontece? A fundação foi a parceira jurídica, né, o CNPJ. Esse modelo foi até 2017. Uhum. Em 2015, 2016 começou a se discutir então ao melhorar a autonomia, criar uma entidade mais focada e mais, enfim, mais específica. E acompanhasse também o que o momento estava demandando, exatamente, né? Então houve um entendimento. Essas instituições, então essas 7 instituições que eu falei aqui, o governo do estado também, fundaram então uma iniciativa, a CDL. CDL estava junto. Não posso esquecer. CDL estava junto. Não posso esquecer, não podemos esquecer ninguém. Vou lembrar certinho. Então, Unifei, Prefeitura de Itajubá, Governo do Estado, FACESM, CDL, ACIEI e CIMEI. Então, essas 7 instituições fundaram a Inovai. Sim. Na verdade, criaram uma associação por iniciativa da Unifei, né? Na época, o professor Marco Aurélio, que era o pró-reitor, foi o grande mentor disso aí, e criaram uma associação privada, né? Então, a Inovai é uma associação privada, com interesse público, e debaixo da Inovai, a Inovai é a associação CNPJ, né? E debaixo da Inovai você tem os programas. Um dos programas, né, é a Incite. Agora, o que a Inovai faz? Ela explora o minério de Itajubá, que é o quê? Pessoas empreendedoras, pessoas visionárias, talentos, né? Esse é o grande ativo que tem aqui, e na época foi falado isso. Vai atrás desse grande patrimônio que Itajubá tem, que são as pessoas empreendedoras, ou visionárias, ou capazes de... Através de quê? Através dos programas. Então tem a Inovai, tem a Impactiva, que é um programa várias pessoas de ideação. Do Marketplace participaram do Impactiva. Sim. Isso é um programa que a gente cria. Então, assim, a Inovai ela tem esse escopo, né? Está lá previsto no objeto do nosso estatuto, criar esses programas de fomento ao empreendedorismo, ao apoio ao empreendedor. Inovador, sempre, né? Essa é a pegada. E quando que nasceu essa ideia do Itajubá Hard Tech? Bom, aí... Até desse nome. Legal. Isso é bom. Teve um momento, né, logo depois da criação da Inovai, até um pouco antes, mas enfim, vamos falar assim, o nosso ambiente de inovação, que a Itajubá passa a ser um grande ambiente, precisava de um nome, uma identidade. Porque outras regiões têm criado seus nomes para os seus ambientes ou para suas comunidades de startups. Você pega, por exemplo, você fala, onde que é o Vale da Eletrônica? Em Santa Rita. Né? O Portal dos IPs é lá o Vale dos IPs, é Lavras. Zebu Vale é lá em Uberaba. Então os nomes, né, esses nomes de ecossistema, teve um momento, o próprio Sebrae começou a cobrar isso,
E aí, qual que é o de Itajubá? Houve uma pesquisa, né? E o pessoal queria colocar Mantiqueiras Vale, o Sapucaí, não sei das quantas, da eletrônica, etc. Mas enfim. E aí ganhou o Hard Tech. Por quê? Porque nós temos um ambiente, nós temos empresas, temos capacidade, né, a própria escola, de desenvolver tecnologias chamadas complexas. Isso é Hard Tech. O que é Hard Tech? É tecnologias complexas. Perfeito. Ou Deep Tech, tecnologias profundas, né? Então aquelas são mais, por exemplo, Biotech é Deep Tech, a biotecnologia é Deep Tech, né? São tecnologias que exigem muito mais pesquisa, né? O grafeno agora, o hidrogênio verde, a indústria de óleo e gás, a indústria de astronomia, tudo isso são, a indústria que eu falo é todo esse ambiente, né? São tecnologias complexas, são tecnologias profundas. Então nós temos isso aqui em Itajubá. Então justifica a gente ser Hard Tech. Justifica demais. E aí, inclusive, a gente descola um pouco da concorrência. Isso é brand, isso é marketing, né? A gente não é um Sapucaí Vale, né? A gente forçou a barra. Então, todo mundo questiona. E legal, tá fazendo sucesso. É um nome, não, lá é Hard Tech. Então, a gente usa tudo como Hard Tech no sentido de a gente faz algo diferente. Sim. A gente não faz a mesmice que os outros fazem. É meio uma forçação, mas é uma forçação boa. Mas nós somos inovadores. Isso, somos ontem inovadores. mesmo eu assinei. Somos inovadores. Eu assinei ontem com o senhor Marcos com a caneta, com o lápis de grafeno. Exatamente. Aquilo ali é Hard Tech na veia. Puro. Da Diamond Nero, né? Diamond Nero. E eu já falei pro senhor Marcos, ele vem aqui. Já quero, falei, você tem que Chama vir, traga atenção. uma caneta dessa pra mim. Então a gente fez essa provocação, mas é uma provocação com justificativa. Sim, não é só perfeito. um desejo. Os caras falam que são hard tech, mas lá não tem nada de hard tech, só tem umas empresinhas que fazem delivery. Não, aqui tem tecnologias complexas que são desenvolvidas aqui. E há muito tempo. Como lógico, você vai no laboratório de óleo e gás que tem aqui, é o único do mundo. Desenvolve tecnologias de ponta para o mundo. Você vai no LNA, desenvolve tecnologia de ponta para o mundo. Tecnologias que não existem. Então isso é hard tech. Centro de hidrogênio verde. Hidrogênio verde é hard tech. Então quando a gente fala dentro desse mundo da tecnologia, fala hard tech, as pessoas sabem o que é. Inclusive, fomos premiados. Sim, aí acontece. Então no final da história, nos anos aí, vamos falar 2015 e tal, começou-se a falar no Brasil, não mais da incubadora, do parque, da universidade, não. A gente começou a falar assim, ou das aceleradoras, do centro, não. Aquilo ali é um ecossistema, até baseado na biologia. Sim. O que é um ecossistema? Emprestado da biologia. Porque seres que colaboram para a sobrevivência. Exato. E na área da inovação, é necessário que se tenha esses atores colaborando para a sobrevivência. Ninguém inova sozinho, principalmente na área tecnológica. Então, faz muito sentido você falar que nós somos caracterizados como um ecossistema. Sim. Mas não porque a gente quer. Porque se você olhar, a gente inclusive fez um mapa mostrando, ó, tá vendo? Ó, tá todo mundo aqui, ó. Esse aqui são as agentes. Não importa o tamanho, todo mundo é ator. É a área, é a competência, é a colaboração, é a disponibilidade para colaborar. Então, até porque dentro do ecossistema da biologia, você tem lá um peixinho e você tem um tubarão, e os dois são importantes. Né? Se o tubarão acabar com o peixinho, vai ser uma vez, depois ele vai morrer, porque não vai ter mais peixinho. Então, exato. Então, assim, não tem nível de importância, todos são importantes para o ecossistema acontecer. E a gente fomenta no sentido de que é bom que esse ecossistema fale entre si. Então é importante a existência de pessoas empreendedoras em várias áreas colaborando entre si. Então é muito pertinente esse conceito. O Sebrae tem fomentado muito isso. Inclusive tem o programa do L, né, dos agentes locais de inovação, que aqui da Itajubá Agora tá com a Gabi. Gabi, Isabela, né? Eu sempre esqueço o nome dela. A Isabela tava, né? Agora tá a Gabi. A Isabela. Tava a Ana, né? E agora tá a Isabela, a Gabi, né? A Isabela foi agente alho ano passado, agora quem tá é a Gabi. Isso. A Ana tava com a gente como agente de inovação, Isso, né? Exatamente. E o Marketplace Empreendedores até participou do Ali. Sensacional o programa. Então, o Sebrae tem fomentado muito esse conceito de ecossistemas no Brasil. Inclusive, eu tenho visitado alguns e tal. E no ano de 2023, eles criaram dentro do Plano Nacional de Inovação, Programa Nacional de Inovação, que é CNI, Sebrae Nacional, para premiar entidades que inovam junto com universidades, né, ou fazem pesquisa e tal. E criaram uma categoria de ecossistema de inovação. E nós submetemos o nosso projeto, o Itajubá Hard Tech, né? Mandamos para lá e fomos finalistas e premiados. O único do Sudeste, e ganhamos do Paraná e tal. E da categoria médio porte, cidades do porte de Itajubá. Né? Grande porte ficou Florianópolis, médio porte ficou Itajubá e pequeno porte ficou uma cidade do Sul.
E foi muito importante esse reconhecimento, né, essa honraria. Por quê? Porque o nosso trabalho, ou melhor, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de comportamento. A gente precisa o tempo todo mostrar relevância. Sim. Né, para que haja o quê? Adesão, engajamento. Senão a gente cai no esquecimento. E realmente fez muito efeito. Fez efeito, totalmente. Porque se tem alguém se tinha alguém que tinha dúvida que nós éramos um ecossistema, agora não tem mais. Né? Principalmente interno. Né? Externo a gente ganhou uma visibilidade muito forte, isso é bom, atrai atenção, atrai investimento, atrai interesse, né? Porque a gente precisa de relevância. E nada mais adequado que você ter um reconhecimento de entidades sólidas, entidades sérias, né? Que é a Confederação Nacional da Indústria, o Sebrae Nacional, e passou a botar o holofote em Itajubá. Então a gente tem recebido missões, visitas do tempo todo. E, de novo, né, a marca Itajubá ficou mais forte, já era reconhecida pela história da formação de tecnologia, né, da Escola de Engenharia. Hoje é reconhecida como um ecossistema maduro, ou com maturidade, ou vai lá que lá você vai encontrar coisas boas, ou lá você vai encontrar o que você precisa, você vai crescer. E as pessoas confundem, né, assim, o que é o ecossistema Itajubá Hardtech, todo mundo de Itajubá, como que é isso? Então, essa pergunta é interessante. O que caracteriza ser um ecossistema de inovação, de empreendedorismo e inovação, são essas entidades, são os atores, não? O empreendedor na área tecnológica, os ambientes de inovação, as escolas, né, de formação, o parque industrial, as associações. Então, você tem várias entidades. Se você faça um convite para visitar lá a InCity, ou mesmo entrar no nosso site, tem um site lá, itajubahardtech.com.br, é o site do ecossistema, porque é ele que toma conta, e eu sempre confundo, porque tem muito hardtech nessa história, né? Muito! Tem o Hardtech Innovation, né? Eu mesmo errei, tem o Hard Week. De vez em quando a gente erra sem querer, mas tá tudo na família, gente. Tá tudo em família. Mas até assim, essa premiação impactou a decisão de fazer esse grande evento que foi o Hardtech Innovation? Então, isso é interessante, essa pergunta, por quê? Quando a gente recebeu, né, essa honraria, esse reconhecimento, o que aconteceu? Seria o sentimento nosso, pelo menos particular, chegou no final da nossa trajetória, ou seja, daqui agora, bom demais a gente quer ir, né? Como assim? Ganhamos a Copa do Mundo, agora o que mais que você quer? E aí faltou uma questão importante, e justificava, né? Vamos fazer um grande evento, vamos fazer um summit, vamos fazer uma grande mostra, né? O Sebrae nos provocou também, né? E acho que agora é o momento, acho que cabe Itajubá fazer um evento dessa natureza, que Minas não tem, né? Eles fizeram agora o Minas Summit, mas faltava fazer um evento. Tem o Hackathon de Santa Rita, mas ele é mais festival, né? Faltava um para mostrar todo esse ecossistema que está no mapa, que está no PowerPoint em 3D, real, né? E aí, obviamente, nós, né, hoje com aquela área, então tudo convergiu para que a gente pudesse realizar aquilo, né? E desenhamos de forma bastante rápida, foi praticamente poucos meses, fizemos um convite e viabilizamos e foi um sucesso. Foi um sucesso, porque muitos não sabiam o que tinha, ou o que tem nesse ambiente, nesse ecossistema de inovação. Então foi muito bacana, foi oportunidade de negócios, né? Sempre é oportunidade de negócios, de aprendizado, de conexões, enfim. E foi bacana porque a gente conseguiu então tangibilizar ou agregar todo mundo dentro de um único ambiente durante 3 dias, muita formação. Eu acho que o mais importante de tudo ali foi trazer jovens, porque a gente precisa renovar, trazer as pessoas jovens ali, aquela turminha do SESI ali. Nossa, foi sensacional. Os aplicativos que eles inventaram. As competições especiais, a Unifei tem muito desses times de competições de robô, de foguete, de avião, de submarino tem. Então, submarino tem. Trazer essa turma para perto. Esse é um dos grandes patrimônios, esse é um grande ator de Itajubá. Então você tem esses atores que compõem. Eu fiquei encantada, assim, com... E a participação de vocês, que foi importante, quer dizer, as mulheres empreendedoras. Empreendedor, faz parte do ecossistema. E é isso. Eu queria também saber do Matheus, que vocês também participaram de algo agora, recente, o CEL ganhou alguma premiação. Como que é isso? Como que é esse movimento? Também se isso tem a ver com o Hardtech. Muito legal, obrigado pela pergunta, Larissa. O CEL, como eu falei, a gente é uma iniciativa jovem, né, da faculdade, então é somente composta por alunos. E a gente, ano passado, a gente teve a honra de participar da Umprotec, que ela
incentiva, premia entidades promotoras de eventos, de formação empreendedora na categoria de Hub de Inovação. E a gente era a única iniciativa de universidade, né, participando. Os outros eram hubs já de profissionais, né, hubs como trabalho mesmo. E a gente conseguiu ganhar lá como o melhor hub de inovação do Brasil no ano de 2024. E já aproveitando aqui, recebi a mensagem ainda agora que a gente participou de uma iniciativa lá em Praga, lá na Europa, na República Tcheca, de iniciativas empreendedoras do mundo. Iniciativa Universitárias Empreendedoras do Mundo. E a gente ganhou em top 2 global. Então a gente conquistou aí mais um prêmio aí pro Sistoma, né, Maurício? Acabei de ler aqui do celular, tem 10 minutos. Que demais, a gente conquistou isso, gente, esse parabéns. prêmio também. Que, como o Maurício bem falou, traz relevância, né, pro nosso sistema. Então, a gente tem a ver com a ambiência. Exatamente, a gente mostra que de ponta a ponta, seja das iniciativas mais de ideação, mais dos pequenos fomentos ali de plantar semente, do início da cadeia até a ponta mais do final, já no ecossistema como um todo, a gente tem essa consolidação, essas coisas bem estruturadas para a gente conseguir mostrar para o Brasil e para o mundo, né? Olha, aqui a gente tem a capacidade, a gente fala que é hardtech, a gente é hardtech. E vocês participam ativamente dos grupos de trabalho do hardtech, do ecossistema. E no Innovation também vocês participaram ajudando ali na entrada. Eu lembro que vocês participaram de alguma maneira. A gente fez quase o time todo do STEP e a gente estava lá, né, Maurício? Exato, e isso é genial, porque vocês ficam ali bebendo da fonte, né? Exatamente. A gente aproveita já pensou bastante. A gente na faculdade ter essa vivência e isso é muito único. Isso é uma formação que hoje Itajubá, as escolas, né, as universidades, elas dão essa possibilidade de uma formação mais plena, mais completa, como eu comentei. Sim. Não é só te dar um diploma de engenheiro, mas também te dá a oportunidade de você desenvolver as características empreendedoras ou desenvolver o seu comportamento, liderança, comunicação. Eles têm que falar sempre. Eu vi que vocês viajaram, não sei se foi semana passada ou retrasada, né? Que eu vi um vídeo aí de vocês falando sempre, estão ali, né? E às vezes até apresentando lá na frente, quando foi a abertura do CEL, o João, o que eu conheço bastante, estava sempre falando lindamente, né? Eu fico encantada, eu falo, nossa, quando eu era aluno parece que eu não era assim. Nós não tínhamos esse espaço. Não tinha essa maturidade também, que hoje eu acho que vocês são provocados, né, o tempo todo. Sim. Eu dei aula segunda lá na administração no 6º período, eu falei, nossa, eu fico encantado com as perguntas de vocês. Eu me senti naquele 30 por 1, assim, dos alunos, eles fizeram o jogo do chapéu lá. Falei, que demais esse tipo de pergunta, assim. Eu acho que isso é do ecossistema. Isso é formação. Né? É dessa ambiência. E, Maurício, aqui na cidade, quem são os principais atores, assim, na sua percepção? Existem, na verdade, é um conjunto, né, de atores. Então, por exemplo, o primeiro grande ator de Itajubá, vamos falar ator, mas assim, é o conjunto das escolas, né, a formação. Sim. Itajubá tem mais de 20 mil alunos, então são mais de 13 instituições, daí dá uma centena de cursos, né? Sim. Então, sem formação não se fala em ecossistema de inovação. Então, o primeiro grande ator são as escolas, né, de nível, vamos falar as primeiras de nível superior, né? Depois os ambientes. Né? Então, o Itajubá hoje tem uma grande oferta de ambientes de inovação, incubadoras, centro de empreendedorismo, né? O próprio parque tecnológico, os programas de fomento ao empreendedorismo, isso é muito bom. Depois você tem uma comunidade de startups bastante relevante, são mais de 100, pelo menos só da InCity, 112, mas Itajubá tem mais de 150 empresas com essa característica de startup, são as empresas nascentes aí. Depois você tem um parque industrial, Itajubá, que ele não é muito grande no sentido de quantitativo, mas ele é de base tecnológica. Itajubá tem grandes empresas de tecnologia globais, isso é muito bom. E que o itajubense às vezes não sabe que está aqui. Empresas que não têm chaminé, então são empresas que não poluem, são empresas que contratam pessoas de alto nível, ou seja, Itajubá tem Honeywell, tem Mali, tem Imbel, tem Elibras, Auto agora com VEG. Então você tem um parque industrial bastante interessante, né, com essa característica. Você tem os grandes laboratórios de classe global, de classe mundial, né, que desenvolvem tecnologia de ponta. O próprio governo nosso é alinhado com o que a gente faz, né, fomenta, apoia. Sim. Isso é um ator importante, né? Então a
parte... existe um estudo, já não é de hoje, né? Como é que você consegue desenvolver uma região, um território baseado na cooperação? Então, é o conceito da tríplice hélice, que é governos, universidades e empresas. Perfeito. Então, o governo fomenta políticas públicas, pode até, inclusive, financiar, pode ser um grande comprador. Você tem a universidade que forma pessoas, né? Forma aí o conhecimento ali, a geração de conhecimento, para transformar e para inovar. E você tem um agente de transformação, que é o empreendedor, o empresário. Sim. É ele que faz a inovação, é ele que relaciona com o mercado, ele que sabe o problema, é ele que tem propósito. Então, quando esses três atores eles colaboram entre si, isso já tem estudos aí bastante de longa data, mostrando que aí você tem o desenvolvimento econômico e social. Perfeito. Aí fortalece. E Itajubá tem isso. Itajubá, a tríplice hélice é muito bem identificada. É lógico que você tem outras hélices aí que estão participando também desse negócio, mas historicamente você foca esses três que são os que mais geram impacto. Perfeito. Talvez as outras hélices absorvam o impacto, mas se essas três não tiver... E tem uma quarta hélice que eu gosto, que é o capital. Sem capital também não roda. É o motor, né? É a gasolina, senão não vai. Tem que ter capital. Então, Itajubá é muito bem caracterizado, essa tríplice hélice. Então, a hora que você olha Itajubá, né, como uma visão de ecossistema, você vai ver um ator fundamental desse ecossistema são pessoas. Sim. O indivíduo. Sim. Pessoas, aquela que quer fazer alguma coisa, aquela que colabora. Muitas vezes ela trabalha em uma dessas instituições, empreendendo, fazendo a diferença, né? Ou aquele que está começando. Então, no mapa que nós fizemos, não tem tamanho, tem cor. Você é azul porque você é instituição de ensino, você é vermelho porque você é startup, você é verde porque você é base tecnológica. Então você tem as cores, mas você todo mundo do mesmo tamanho. Você está por ali. Exatamente. Então, esse ecossistema ele é interessante. E, de novo, né, quando você traz essa quantidade de atores com essa relevância num território do tamanho de Itajubá, uma cidade com 90 mil habitantes, 100 mil habitantes, você mede por densidade, não por quantidade. Sim. Então, esse aqui é um bairro de São Paulo, onde você tem essa quantidade e muito perto e melhor, né? A gente se fala. Sim. A gente se fala aqui, a gente se conhece, ou pelo menos acessa, né? A gente respeita a existência do outro, né? Então, e agora cada vez mais colabora, esse é o nosso papel. Verdade. Então, o ecossistema, os grupos de trabalho. Sim. A gente até pode comentar um pouquinho disso, né? Sim. Criamos grupos de trabalho de cada tema para melhorar ainda tudo cada isso. Vez mais, para pensar. Como que nasceu também a ideia de ter os grupos de trabalho? Na verdade, quando veio o programa, né, o agente, eu não sei se é ALI ou L, eu sempre confundo, é o agente local de inovação, é o ALI, né, a Ana. É lógico que ela veio e dentro de um processo consultivo, né, criou-se uma metodologia para poder fazer isso acontecer. Sim. Não dá para ser só... Para unir ainda mais, né? Você cria um instrumento de trabalho. O grupo de trabalho é um desdobramento de uma lógica de trabalho, que é um plano... executa, eu propõe. Achei sensacional. O grupo de trabalho é para isso, é para ter formato adequado, coerente de fazer as discussões em temas específicos, né? Porque senão você começa a opinar sobre tudo, né? Isso não é saudável. Ter ação mesmo, tomar exatamente, ação, para poder né? virar ação, para poder virar algo... E funcionou muito, assim. Tá funcionando. Achei brilhante. Itajubá, o agente aqui, esse programa está dando certo. E outras cidades não está dando certo. Colocando o agente lá, colocando o recurso, o apoio, mas não está rodando. E a gente é engajado. E aqui está tendo esse engajamento, isso é importante. Está tendo um bom engajamento. Lá na CDL a gente sentiu bastante, assim, de maneira positiva. Para mim também, no Marketplace. A gente se conhece, a gente se fala. Acho que o Itajubá tem essa característica. Aproximar, né? Ô Maurício, e aí vai ter de novo o Innovation. Porque foi o maior sucesso, todo mundo queria todo ano. Gente, o ano que vem a gente estava fazendo combinado já assim. No ano que vem vai ter... Já queria todo ano. E aí não foi viável fazer anual, porque realmente dá um trabalhão. Eu acho que não... Por que acontece? Hoje nós estamos vivendo no nosso país uma super oferta de eventos dessa natureza. Né? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque esse assunto está sendo discutido. Propaga, né? Isso dissemina, isso é bacana. Mas é ruim porque tende a saturar e não ter temas relevantes e as pessoas começam a torcer o nariz. Falar, mas é a mesma coisa, Então, se você dá um espaçamento, você cria expectativa e dá tempo para que coisas novas aconteçam, outras entidades participem, etc.
E por outro lado também tem o custo e a dificuldade de fazer. O evento tem que colocar o time todo. É pesado. Então, acho que bianual fica adequado. Eles estão planejando para o ano que vem. Então, a gente começa agora, já está o site, a gente fez o pré-lançamento, a gente fez o site já está no ar, a gente agora está fechando os detalhes. Vou começar a visitar agora as empresas que queiram participar. E já tem data? Ou vai ser final de maio ou comecinho de junho, porque ano que vem nós temos a Copa do Mundo. Verdade. Né? E também tem alguns eventos de grande relevância que pode dar conflito de agenda. Em São Paulo vai ter um grande evento, então a gente corre o risco de esvaziar o nosso, ou pelo menos não conseguir trazer gente de relevância. Sim. Mas isso faz parte do risco, né? Agora, não é barato, né? Mas o que é legal é que, ou que nos motiva, né? A primeira edição foi um sucesso, ou pelo menos foi muito bem mencionado, né? Bem avaliado. E queremos, no mínimo, fazer igual, trazer bastante conteúdos interessantes. Principalmente para nós aqui, local e regional, tá? É uma coisa importante dizer. A gente está trabalhando junto aí com o Sebrae Regional, criar um ecossistema regional de inovação, sul de Minas. Sensacional. Envolvendo aí Santa Rita, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha, Lavras. Acho que são essas 5 cidades. E aí vamos ficar imbatíveis. E esse é um outro tema para a gente conversar depois, numa outra oportunidade. Maurício, e também quero perguntar para o Matheus, o que o empreendedor, para a gente ir para a reta final aqui, o que o empreendedor deve sempre fazer, assim, se você pudesse deixar uma mensagem final, o que faz ele se tornar um empreendedor, você contou aqui, mas o que ele, de fato, se tivesse algo que ele não pode deixar de fazer, ele tem que fazer sempre, o que é para vocês? Desculpa eu ser primeiro aqui, só para ajustar uma questão aqui. Nós somos empreendedores. Então, assim, não existe ele é empreendedor e eu não sou. Não, nós todos somos, tá? A gente é empreendedor de natureza. De vida, né? Exato. Porque desde que você levanta da cama e vai à luta, você está empreendendo. Exato. Entendeu? Então, se é CLT, você pode ser um intraempreendedor ali. Não importa. Você está resolvendo problemas, você está resolvendo a sua vida, você está ajudando as pessoas, você está empreendendo. Vamos levantar. Isso é comportamento. Agora, a pergunta seria, o empreendedor de negócios, né? Ótimo. É o de negócios. Vamos fugir do negócio aqui, porque senão a gente vai deixar muito grande. Vamos deixar, porque quem é mais é o nosso público. O de negócio, que acho que a pergunta sua é nesse sentido. Né? A maioria do nosso público é de negócios. O de negócios, ele não pode, primeiro, ele tem que ter resiliência. Né? Porque, e se ele é de negócios, ele vai sempre frustrar. Então ele tem que lidar bem com isso. Isso é comportamento. Porque se você desanima no primeiro obstáculo, você não vai ser empreendedor de negócios. Sim. Né? Então, para ser de negócio, você tem que lidar com frustrações. Empreender é quem lida bem com riscos. Né? Empreender é quem se capacita o tempo todo. Né? Empreender não é dono de verdade, né? Empreender de negócios. Né? Tem que aprender a dividir, né? Para poder ganhar. Então, você tem uma série de questões. Então, assim, fique muito atento ao seu comportamento. Né? Empreendedor, muitas vezes, tem que abandonar projetos. E muitas vezes projeto que ele ama, né? Fala, nossa, esse projeto é meu. Você vai ganhar uma medalha, você vai ser um medalhista, mas você não vai ser um empreendedor de negócios, né? Eu até brinco, né? Você vai morrer com esse projeto seu aí. Né? Mas é meu, então vai ficar na gaveta, mas não é negócio, né? Então, a pergunta sua o que deve fazer? Ele deve sempre ficar atento, antecipar as mudanças, ser o agente da mudança, não ser a vítima da mudança. Né? A mudança caiu na minha cabeça, né? Mudança não o guarda-roupa, eu estou falando a mudança, não a mudança do cenário, né? Mudou, mas eu estava preparado. Ou eu antecipei a mudança, ou eu que criei essa mudança, né? Eu mudei meu negócio. Né? Você fez um negócio legal. Né? Você ficou dependente de um gestor, você falou, não, eu vou fazer o meu. Né? Isso é empreender. Você antecipa, não ficar dependente, né? Então, o empreendedor de negócios, ele é um agente, ele é um indivíduo muito atento e muito ativo. Sempre. Ele é imparável. É uma mente aberta, né? Sempre olhando para frente, eu até brinco, né? Quem trabalha assim não é empreendedor de negócios. O empreendedor de negócios trabalha assim, ó. Ele trabalha olhando, né? Tá sempre com o radar ligado, olhando, analisando, atento, aprendendo, observando. Não só ficando preso naquele operacional e na bolinha dele. Aí você não vai muito longe, né? Você vai ficar pequeno.
Então, lá a gente percebe quem tem sucesso no sentido de atingir maturidade é quem dedica muito, se esforça muito, aprende o tempo todo, né? Tem humildade para aprender, nunca está satisfeito. Trabalha o ego. Exatamente, o empreendedor ele nunca está satisfeito, né? Inclusive, tem um exemplo interessante, né? Você conversa com um empreendedor hoje, esses que já atingiram a maturidade, né? E você fala assim, puxa vida, se eu tivesse 3 milhões, eu ia fazer uma mudança na minha empresa. Eu falei, nossa, legal, né? 3 milhões. Lá atrás, você falava, se eu tivesse 300 reais, né? Então vai mudando só a escala. Sim. Né? Se eu tivesse 300 reais, eu pagava minhas contas, né? Sim. Então agora para você é 3 milhões, né? Você já está no outro patamar, né? Já mudou. Então, por empreendedor, dinheiro é meio, não é fim. Ele nunca está pronto. Daqui a pouco ele fala, 100 milhões. Pô, mas 100 milhões, cara? Pô, não tem 100 milhões, eu tenho 90 milhões. Pô, você não tinha 90 reais lá atrás, quando você começou. E a mente não para, né? A mente do empreendedor, ele está sempre ali. Uma característica interessante lá, né? Quando chega alguém e fala assim, ele está com uma ideia bacana, e aí eu falo assim, legal, vamos colocar isso num papel para ver se ele sustenta, né? Vamos fazer um plano de negócio, vamos modelar isso aí. Aí o cara fala assim, pô, mas esse negócio dá trabalho, a gente fazer planos, né? É chato pra caramba. Aí você fala, pô, primeiro obstáculos, o primeiro trabalho você já não quer, né? Então você vai ter infinitos para frente, o primeiro você já mascou. Aí você tem outra característica interessante. Inclusive o cara era estudando medicina. Eu falei isso para ele, mesma coisa. Vamos botar isso no papel? Vamos ver se isso sustenta no papel? Ele falou assim, eu não sei fazer não, mas se você me orientar eu faço. Falei, esse cara é bom, tá vendo? Olha o comportamento, olha a visão. Eu não sei ainda. Mas se você me orientar eu faço. Então é isso, você percebe, o sucesso ele é comportamental, ele não é técnico. Nossa, é 100% comportamental. É aquele que quer aprender. Eu posso ficar falando o dia inteiro aqui sobre comportamento empreendedor, mas a pergunta é, como que tenha sucesso? Persistência. Perfeito. Caminhar. Complementando o que o Maurício falou, né? Dessa inquietude de sempre querer buscar mais, uma coisa que eu enxergo assim com muita importância, que eu também abraço muito forte, que é o que ele comentou no começo do podcast, de estar sempre aprendendo. Você nunca parar de aprender, que é aquela cultura do lifelong learner, né? Você tem aquele aprendizado contínuo. Você sempre tem ferramentas para você se precaver de acontecer alguma coisa. Então é aquela coisa assim, é melhor você ser um jardineiro numa guerra ou um guerreiro no jardim. Se acontecer, eu estou preparado. Mas se eu não estou preparado, estiver num ambiente que aconteça, eu não tenho ferramenta para lidar com aquilo. Então a gente sempre buscar e aprender. Nunca vou usar, mas cara, se precisar. Sim. Uma hora tem o quartinho de ferramentas lá. Vai fazer sentido. Uma hora talvez faça sentido ter aquela ferramenta e você pôr em ação, né? Você pôr ela em prática. E isso é a cultura empreendedora. É você... não sei fazer isso ainda. Não sei fazer, mas eu posso aprender. Posso ser orientado. E aí eu vou pegando o jeito, vou pegando a manha para poder colocar em prática. Então, essa cultura de sempre estar aprendendo, não ficar obsoleto, né? Você ter a humildade de sempre querer saber mais, de sempre buscar mais conhecimento é o que eu acho que é o ouro ali, acredito. Verdade, que é ficar parado, não é ficar no lugar, é ficar para trás, né? Ficar para trás. As coisas continuam indo. Perfeito. O empreendedorismo é isso, aquele que ele tem como essência ou como natureza fazer algo, fazer diferença. Então não existe empreendedor triste, porque ele está sempre querendo fazer mais, querendo fazer melhor, ele está sempre com essa inquietude que é necessário. Então ele está sempre buscando aprender para fazer algo, fazer a diferença, né? Então é um indivíduo que quer realizar algo, né? E isso só realiza quem está bem. Sim. Emocionalmente, preparado, ou pelo menos ele está sempre querendo fazer. E essa característica nós não podemos perder, né? No passado, as gerações construíam sua própria casa. Você tinha que ser um artífice, você tinha que aprender algumas habilidades, lidar com ferramentas para você construir seu próprio ambiente. Não existia, era muito caro, né? Você contratar, muitas vezes, então você construía seu barraco lá, né? Vamos falar assim. Isso é empreender, né?
Então, quem tem um projeto em transformação, em realização, ele está sempre ali focado, está sempre ali pensando naquilo, como eu posso. Ele aproxima de você olhando como você pode me ajudar no meu projeto. O que você tem para me ajudar no ponto de vista de conhecimento, de apoio, de troca. Então, empreendedorismo, nos jovens hoje que estão frustrando muito fácil, precisa entrar na grade aí, no currículo, os professores precisam ensinar. Não os professores, mas acho que a família, né, precisa fomentar isso, né? Tirar da zona de conforto, vamos fazer algo melhor, ser útil para a sociedade e útil para a gente mesmo, né? Não tem coisa mais gostosa do mundo e quando você faz algo e depois vê que aquilo ali deu certo, né? Que aquilo ali virou algo, uma lavra sua, né? Você construiu. É bacana, não importa o que seja, mas é você que fez. Eu acho que é um sentimento inato ao ser humano. Se sente, quando ele se sente, não se sente pertencente, útil, aí que começa a ficar frustrado, deprimido, porque realmente você deixa de ter essa sensação de que precisa estar aqui. A gente nasceu feliz, né? Você já viu criança triste? É verdade. A gente nasce feliz. Só que a vida, os modelos que a gente vai vendo e esbarrando, vai nos frustrando, criando situações de frustração. Parece que eu não sou capaz, parece que eu não sou... Não, muito pelo contrário. O meu filho, quando ele era pequenininho, ele ficava na janela assim, né, e passava o caminhão do lixo, né, e o coraçãozinho dele até ele ficava assim emocionado de ver o caminhão do lixo, né. Aí eu perguntava para ele assim, Gustavo, eu perguntando errado, né, o que você vai ser quando crescer, Gustavo? Aí ele falava assim, eu vou ser lixeiro, pai. Aí eu escutava, eu ficava quieto, não falava nada. Tá bom, e foi perguntando ao longo do tempo. Mas eu falava assim, mas você vai ser o motorista do caminhão, né? Aí ele falou, não, ele queria ser o cara que corre atrás do caminhão. Porque aquele ali que corre atrás é o herói dele. Sim. Pô, o cara tem que ser muito herói pra correr atrás do caminhão. Gente, criança ama. Tem motivo de festa infantil. Então, ele tinha divertido, é alegria. Ele tinha esse sonho. Ele queria ser... Até que hoje não, mas hoje o Gustavo é da área de software, né? Mas eu brinco então, no oposto, né, da correria. Quando você é criança, você queria ser lixeiro, cara. Eu tentando levar ele pra ser motorista do caminhão. Ele falou, não, eu quero correr atrás do caminhão. Esse que é o meu herói. Que legal, né? Essa visão. Maravilhoso. Maravilhosa a visão da criança, né? A criança nasce feliz, né? Nasce utópica, né? Sonhadora. Gente, esse papo foi sensacional. Uma aula. Queria continuar aqui horas, mas vamos nos despedir. Como que a gente encontra aí, Matheus, todo esse ecossistema aí nas redes? O ecossistema, a gente tem um Instagram, que é o Itajubar Hardtech, e é o mesmo para o LinkedIn, YouTube, Facebook. O site também é o itajubarhardtech.com.br. Tem as redes sociais da Inovai também, que é Inovai. E também a gente tem as redes sociais do CEL, que é CEL Unifei, lá no Instagram e no LinkedIn também. Então, a gente está aí em todos os meios de comunicação, a gente está sempre aí. Coloca Itajubar Hardtech no Google que você vai achar tudo. Vai achar o evento, vai achar o ecossistema. Vai achar o Maurício, vai achar muita foto do Maurício ganhando prêmio. Na verdade, o prêmio é para todos nós, né? Esse reconhecimento é o trabalho coletivo. Com certeza. Eu não sou sozinho, eu tenho uma... Representou muito bem, uma equipe boa que me ajuda muito, né? Ajuda os empreendedores. Então, assim... e faço um convite para visitar o nosso espaço lá, a incubadora. A gente fica lá no campus da Unifei, é aberto ao público, pode entrar à vontade, visitar a gente, conhecer um pouco desse trabalho, né? Eu tenho o maior prazer de receber as pessoas. Quem está empreendendo, está com um projeto, um sonho, precisa de alguma orientação, bater um papo, eu também estou lá para isso, tá? Essa é uma das minhas funções, é atender o público aí, não só de base tecnológica, mas de toda a ordem, a própria Impactiva, né? Atende aí, o Chilton tá lá para poder também orientar, enfim. Explore o que Itajubá tem de melhor, que são os ambientes, as pessoas, os espaços para a gente melhor formar e ser mais empreendedor. Perfeito, eu quero agradecer muito. Legal. Que venham muitas vezes. Maurício tem que voltar aqui para contar outras coisas, tem muito assunto para contar. Nem perguntei nada da vida pessoal do Maurício aqui, não fiz nem ele chorar nem nada, então só estamos bem hoje, né, Matheus também. Matheus tem que voltar aqui com o pessoal do CEL para a gente falar especificamente, mas muito obrigado pelo conhecimento dividido e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.